Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica Experimental 2. Na aula de hoje, nós mostraremos a parte teórica do experimento de volumetria de precipitação, que corresponde ao módulo 4 do nosso curso. Nós hoje, então, vamos falar dos métodos que empregam como solução padrão o nitrato de prata, o AgNO3, que já foram apresentados no curso de Química Analítica 2, no curso teórico de Química Analítica 2. Esses métodos são conhecidos também como métodos argentimétricos, por empregarem a prata como solução padrão, e são usados normalmente na determinação de haletos e de íons metálicos, como por exemplo os cloretos. Com base então nos tipos de indicadores disponíveis nos métodos argentimétricos, a gente pode classificá-los em 3 tipos distintos na determinação de cloreto, usando prata como solução padrão: o método de Mohr, o método de Voillard e o método de Fayence. Todos os 3 métodos já foram apresentados para vocês no curso de Química Analítica 2, no curso teórico, e hoje nós vamos focar aqui no método de Mohr, uma vez que nosso próximo experimento será sobre a determinação de cloreto via método de Mohr. O método de Mohr, ele é um método que parte da formação de compostos pouco solúveis coloridos, ou seja, de sólidos coloridos. Basicamente, nós temos então a prata proveniente do meu titulante, do nitrato de prata, reagindo com o cloreto, que é o meu analito de interesse, formando então o cloreto de prata, que é um precipitado branco. A presença de um leve excesso de prata proveniente do titulante reage imediatamente com o íons cromato, que provém do cromato de potássio, que é o nosso indicador, formando o cromato de prata, que é um precipitado pouco solúvel de coloração vermelha. Ou seja, ao realizar a titulação no método de Mohr, titulação de cloretos, utilizando o nitrato de prata como agente titulante, a partir do momento que toda a prata consome o cloreto e nós temos um leve excesso de prata, esse leve excesso de prata, então, vai reagir com o nosso indicador, o cromato de potássio, formando, então, um precipitado pouco solúvel de cromato de prata que apresenta uma coloração vermelha intensa. O detalhe é que na prática o ponto final ele vai ocorrer um pouco além do ponto de equivalência. Isso porque a gente precisa adicionar um excesso maior de prata para que possamos visualizar a coloração vermelha, uma vez que o cromato de potássio apresenta uma coloração amarelada, tá ok? Essa coloração amarelada vai ter um tom um pouco turvo, já que é formado o precipitado cloreto de prata. Tá bom? Então, para que nós possamos visualizar a coloração vermelha, geralmente a gente tem um leve excesso de prata, tá ok? Como vocês podem visualizar aqui na imagem. A solução a ser titulada, ela deve ter, portanto, um pH neutro ou levemente básico, pois o cromato, que é o nosso indicador, reage também com íons de hidrogênio em solução ácida, formando o HCrO4-, e, consequentemente, reduzindo a concentração de cromatos. O que ocorre na prática, então, é um consumo dos íons cromatos pelo H+, tá certo? Se o meio estiver ácido, formando, então, o HCrO4-. Se eu consumir, então, os íons cromatos, eu vou ter um erro na minha precipitação, uma vez que esse aqui é o nosso indicador. Por outro lado, em pH muito alto, ou seja, em meios muito básicos, a presença de uma alta concentração de íons OH- pode ocasionar a formação de hidróxido de prata. Segunda reação, a prata, que é o nosso agente titulante, vai reagir com íons hidróxido, formando o hidróxido de prata e, consequentemente, aqui o óxido de prata, tá bom? Em meio aquoso. No experimento que nós vamos realizar essa semana, nós vamos inicialmente preparar e padronizar uma solução de nitrato de prata, uma solução aproximadamente 0,01 mol por litro. Essa solução de nitrato de prata é um padrão secundário, uma vez que a prata não apresenta as características inerentes de um padrão primário. Por ser um padrão secundário, ela deve passar por uma etapa de padronização, como já foi discutido anteriormente, para que nós possamos determinar a concentração real dessa solução. Como padrão primário, para padronizar a solução de nitrato de prata, nós usamos corriqueiramente o cloreto de sódio, o NaCl. No entanto, com a concentração elevada, ou seja, um padrão analítico, que pode ser utilizado aqui no caso como padrão primário. Esse cloreto de prata ele vai apresentar então a pureza que é de 99,9% a 100%, o que caracteriza ele como padrão primário. No entanto, ele é levemente higroscópico.
Por ser levemente higroscópico, ele deve então ser seco em mufla de 1 a 2 horas entre 500 e 600 graus Celsius. Após então ser seco em mufla, ele pode ser armazenado num dessecador semelhante a esse aqui da imagem. Os cálculos então envolvidos aqui na padronização do nitrato de prata ocorrem então no ponto final da titulação. Nesse ponto então nós temos que o número de mols de nitrato de prata são equivalentes ao número de mols de cloreto de sódio, que é o nosso padrão primário. O número mol de nitrato de prata ele é dado pela concentração de nitrato de prata em mol por litro, vezes o volume gasto de nitrato de prata em litros. Já o número de mol de cloreto de sódio, que é o nosso padrão primário, ele pode ser dado pela massa pesada de cloreto de sódio dividido pela massa molecular do cloreto de sódio em gramas por mol. Como nós conhecemos a massa de cloreto de sódio, nós pesamos algo em torno de 0,0584 para que tenhamos uma concentração aqui de aproximadamente 0,01 mol por litro. E conhecemos também a massa molecular do cloreto de sódio, que é de 58,44 gramas por mol. A partir então do volume gasto na titulação, nós podemos determinar com facilidade a concentração real de nitrato de prata após a padronização. Nessa prática, nós vamos nos focar na determinação de uma mistura de sais. Isso porque o método de mole pode ser usado também para determinar a mistura de sais com o mesmo ânions. Nesse caso específico, vocês vão receber do professor ou do tutor 0,15 gramas de uma amostra contendo proporções desconhecidas de cloreto de potássio e cloreto de sódio. É uma amostra com proporções desconhecidas de dois sais que apresentam os mesmos ânions, tá ok? E a partir então da titulação com nitrato de prata, vocês vão determinar a massa ou as proporções de cada sais desse na minha amostra. Para isso, nós vamos partir das seguintes equações. Inicialmente, nós temos então que a massa de cloreto de sódio mais a massa de cloreto de potássio vai ser igual à massa da mistura. Uma vez que nós falamos previamente que o professor vai fornecer para vocês uma amostra de aproximadamente 0,15 gramas que contém uma mistura apenas desses dois sais. Nós temos também que o número de mols de cloreto de sódio mais o número de mols de cloreto de potássio é equivalente ou é igual, a soma desse número de mols de cloreto de sódio e cloreto de potássio é igual ao número de mols de nitrato de prata. Uma vez que o nitrato de prata é o nosso agente titulante, ele vai reagir estequiometricamente com o cloreto, tanto proveniente do cloreto de potássio como do cloreto de sódio. Esse número de mols de cloreto de sódio ele pode ser reescrito como a massa de cloreto de sódio dividido pela massa molecular de cloreto de sódio. Assim como o número de mols de cloreto de potássio, Assim como o número de mols de cloreto de sódio pode ser reescrito como a massa de cloreto de sódio dividido pela massa molecular de cloreto de sódio, tá ok? Já o número de mols de nitrato de prata pode ser reescrito como a massa de nitrato de prata dividido pela massa molecular de nitrato de prata. Se nós então rearranjarmos essa expressão, passando então a massa molecular de nitrato de prata para o outro lado da equação, nós temos então que a massa de cloreto de potássio dividido pela massa molecular de cloreto de potássio mais a massa de cloreto de sódio dividido pela massa molecular de cloreto de sódio vezes então a massa molecular do nitrato de prata é igual à massa de nitrato de prata. Se passarmos agora essa massa molecular de nitrato de prata para dentro dessa equação, tá ok? A gente tem então que a massa molecular de nitrato de prata vezes a massa de cloreto de sódio dividido pela massa molecular de cloreto de potássio mais a massa molecular de nitrato de prata vezes a massa de cloreto de sódio dividido pela massa molecular de cloreto de sódio vai ser igual à massa de nitrato de prata. Se agora substituirmos os valores dessas massas moleculares pelos seus respectivos valores, que nós são conhecidos, nós temos então que 169,87 vezes a massa de cloreto de potássio dividido por 74,55, que é a massa molecular de cloreto de potássio, mais 169,87, que é a massa molecular de nitrato de prata, vezes a massa de cloreto de sódio dividido por 58,44, que é a massa molecular do cloreto de sódio, vai ser igual à massa do nitrato de prata.
Se então efetuarmos aqui a divisão, nós podemos simplificar essa expressão em termos de massa de cloreto de potássio e cloreto de sódio. Temos então que 2,28 vezes a massa de cloreto de potássio mais 2,91 vezes a massa de cloreto de sódio é igual à massa de nitrato de prata. Acontece que a massa de nitrato de prata é um valor conhecido, tá ok? E pode ser obtida pelo produto da concentração de nitrato de prata, da solução de nitrato de prata que acabamos de padronizar, ou seja, nós conhecemos essa concentração real, vezes o volume gasto de nitrato de prata, vezes a massa molecular de nitrato de prata. O volume nós também conhecemos e a massa molecular de nitrato de prata nós também conhecemos. Ou seja, a concentração de nitrato de prata é aproximadamente 0,01 mol por litro. O volume é o volume gasto na titulação e a massa molecular do nitrato de prata é de 169,87 gramas por litro. Fazendo essa multiplicação, então, nós vamos encontrar a massa de nitrato de prata. Sabendo então disso, nós podemos resolver ou encontrar as massas de cloreto de potássio e cloreto de sódio, resolvendo o sistema de equação formado então pela massa de cloreto de sódio mais a massa de cloreto de potássio, que vai ser igual à massa da mistura, ou seja, algo em torno de 0,15 gramas, a primeira equação. E a segunda equação nós temos que 2,28 vezes a massa de cloreto de potássio mais 2,91 vezes a massa de cloreto de sódio vai ser igual à massa de nitrato de prata, cujo valor é conhecido e obtido a partir do volume da titulação, vezes a concentração real do nitrato de prata, vezes a massa molecular do nitrato de prata, tá ok? Resolvendo então esse sistema de equações, nós vamos encontrar essas massas dos sais e com essas massas determinar a proporção deles na mistura, tá bom? Como atividade online então, para a nossa semana, nós temos a atividade 7, onde vocês devem explicar por que a concentração, a solução deve ser neutralizada no método de Mohr, tá ok? E indicar aqui quais reagentes podem ser usados para neutralizar uma solução ácida e uma solução básica, tá bom? Essa atividade tem a entrega prevista aí para as 23 horas e 55 minutos do dia 6/6. Nós também teremos a postagem de 2 relatórios, que são atividade de nível 3. Do experimento 2, análise gravimétrica, e do experimento 3, análise volumetria de titulação ácido-base. Lembrando que a postagem do experimento 2 vale para todos os polos. Essa postagem aqui foi postergada para que vocês pudessem observar as correções que foram feitas no relatório do experimento 1, tá ok? E alterar essas possíveis correções no relatório do experimento 2. E o relatório do experimento 3, essa data de postagem só vale para os polos de Aracruz e Una, uma vez que o polo de Itapemirim ainda irá realizar esse experimento, tá bom? Essa entrega, então, desses 2 relatórios está prevista para as 23 horas e 55 minutos, até as 23 horas e 55 minutos do dia 30/5, tá ok? E deve seguir aquele esquema que nós já passamos para vocês de organização e critério de pontuação, formado por capa, introdução, objetivo, matérias e métodos, resultado de discussão, conclusão e referências, tá bom? Na próxima aula nós teremos então a descrição do experimento 5, volumetria de oxirredução, na próxima aula teórica, tá ok? Antes disso nós apresentaremos a aula experimental desse experimento de volumetria de precipitação. E na próxima aula teórica, então, nós teremos o experimento 5, que versa sobre volumetria de oxirredução. Nesse experimento, então, nós prepararemos e padronizaremos uma solução de permanganato de potássio e aplicaremos essa solução na determinação do teor de ferro em uma amostra de minério de ferro. Eu desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula.